Olá, Dani, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal da KTV. Exatamente, né? Nós acompanhamos então essa entrevista coletiva que foi realizada aqui na Delegacia da Polícia Federal pelo delegado Mário Leal a respeito dessas novidades aí, né? Como você comentou, as últimas informações são do depoimento do marido de Maria Paraguaia ontem à tarde, né? Mas o delegado não trouxe detalhes a respeito disso, seguiu o mesmo protocolo que tem seguido em relação aos outros depoimentos, né? Não deu detalhes a respeito do que esse marido de Maria Paraguaia disse. No entanto, hoje de manhã foram realizados, então, cumpridos mandados de busca e apreensão em 3 locais. Na casa de Maria Paraguaia, também na casa do casal que teria adotado esse menino de 1 ano de idade, pouco mais de 1 ano de idade, e também de uma terceira pessoa que a Polícia Federal, por enquanto, não revela quem é, mas que está sendo investigada. Vamos conferir, então, agora um trecho da coletiva de imprensa. Eu solicitei à Justiça Federal a expedição de mandados de busca e apreensão no inquérito que apura o tráfico de crianças. Então, ontem foi deferido o pedido e nós cumprimos hoje de manhã 3 mandados, né, na residência da Maria, na residência do casal que teria recebido as crianças e na residência de mais um investigado. Foram apreendidos alguns documentos, muitos documentos, telefones celulares e alguns outros objetos que vão ser analisados agora pela nossa equipe. Nós encontramos diversos documentos de pessoas, né, de terceiros, então nós vamos verificar se há algum envolvimento, alguma outra fraude, alguma outra criança que possa ser trazida. Mas por enquanto é muito prematuro para afirmar. O homem do casal esteve no local, né, foi assim, nós entramos em contato e ele acompanhou os trabalhos da equipe. Então, aí, como o delegado comentou, né, documentos, celulares e também foi realizado um levantamento fotográfico das 2 casas em que esses menores de idade teriam ficado, pelo menos um menino de 1 ano de idade teria ficado, né, a casa de Maria Paraguaia e também a casa desse casal que o teria adotado. A intenção da polícia com esse levantamento fotográfico é verificar as condições em que essas crianças estavam sendo abrigadas, né, para dar continuidade às investigações a respeito tanto do tráfico de pessoas quanto de demais investigações, né, a respeito desse caso. Parte dos objetos, né, celulares, alguns objetos que foram apreendidos nesta manhã, será levada então para Foz do Iguaçu. Daqui a pouquinho o delegado sai aqui da delegacia de Cascavel e segue para Foz do Iguaçu para levar esses materiais aí para a perícia. O delegado também falou a respeito das últimas declarações de Maria Paraguaia, né? A gente lembra que na última segunda-feira nós mostramos aqui no Jornal da KTV que Maria Paraguaia, quando foi transferida para a cadeia de Corbélia, onde ela está até hoje, ela chegou a dar declarações a respeito do menino, né? Trazendo aí talvez um fim para esse mistério de quem seria realmente a mãe desse menino, falando que a mãe seria então essa menor de idade de 17 anos que também estava na casa dela e também dizendo que ela chamou o conselho tutelar porque essa menina, então, não queria mais a criança. Vamos conferir, então, o que o delegado falou a respeito disso. Ela confirma, em parte, o que já havia sido dito, que ela teria recebido essa criança, que essa criança seria filha da adolescente, mas provavelmente vou ouvir a Maria mais uma vez para que ela preste novas declarações e esclareça aquilo que ela afirmou ali. São parentes mesmo essas crianças dela? Não está confirmado. Ainda estão pendentes as respostas da Polícia Paraguaia em relação à identificação deles, né? Então, enquanto não tiver essa identificação oficial, eu prefiro não comentar essa situação. Então a gente continua acompanhando essa situação, só lembrando então que esses 3 menores de idade, a menina de 17, a menina de 9 anos, que então gerou a prisão, né, preventiva de Maria Paraguaia por tráfico de pessoas, e também o menino de pouco mais de 1 ano de idade aí que teria sido trazido para cá para adoção. Essas crianças, esses menores de idade permanecem aqui em Cascavel e, segundo o delegado, não serão tirados daqui, não serão levados para o Paraguai enquanto toda essa questão não for resolvida, enquanto tudo não for esclarecido. Tátila Pereira, ao vivo para o Jornal da KTV. Obrigada, Tátila, pelas suas informações. Nós continuamos, né, acompanhando todo esse caso, toda essa reviravolta, um caso bastante complexo. Afinal, essas crianças são do Paraguai, não são? Quem são os familiares destas crianças? Não é mesmo? Nós aqui da KTV continuamos acompanhando e você confere nos nossos jornais e também no portal ktv.com.
E agora vamos falar sobre meio ambiente e reciclagem. O vidro é um material ideal para ser reciclado, mas o problema é que nem todas as pessoas fazem o reaproveitamento. Por causa disso, uma comissão esteve reunida na manhã de hoje na Câmara de Vereadores de Cascavel para discutir a destinação correta. A vida útil do aterro sanitário de Cascavel é curta, de 6 a 8 anos. Para aumentar esse período, é preciso encontrar o mais rápido possível uma solução para a destinação correta dos resíduos sólidos. Na Câmara, uma reunião foi realizada para discutir planos de gerenciamento dos materiais recicláveis. A gente percebeu aqui em Cascavel que muitas coisas não estão acontecendo. E é isso que a gente está querendo fazer, esse debate. 35% do que é depositado no aterro sanitário é de material reciclável. São mais de 90 toneladas por dia. Em uma das cooperativas de catadores de Cascavel, são processadas 100 toneladas por mês. Os dados impressionam até quem trabalha todos os dias na área. Era uma informação que eu não tinha e realmente a população precisa saber essa quantidade que está sendo aterrada, que traz renda, que dá sustento para as famílias. E, enfim, é absurdo isso estar sendo aterrado numa época dessa, né? Se esse reciclado fosse para as cooperativas, né, com certeza nós conseguiríamos ter bem mais catadores lá dentro. A destinação correta dos vidros é a principal preocupação dos ambientalistas. O Ministério Público já notificou o Executivo para que apresente uma estratégia de logística reversa para este tipo de material. A intenção do município é, a partir de hoje, também melhorar um pouco essa discussão e na sequência, apresentar essa proposta, esse projeto de lei para conseguir elaborar um plano de logística reversa para todo o vidro que é produzido aqui dentro do município. Das 90 toneladas dia levadas ao aterro aqui de Cascavel, 10 são de vidros, planos ou de embalagens. A logística para a destinação correta desse material é considerada muito cara, porque deveria ser levado a empresas de São Paulo, não pagando nem o custo para o transporte. A ideia, então, é atrair empresas que atendam a demanda de Cascavel. Seibert elaborou um projeto de lei municipal sobre separação e destinação de resíduos sólidos. O texto prevê multas de até R$ 205, dobrando o valor em caso de reincidência para quem descumprir a lei. Aquele cidadão que segue a lei separando os lixos, o orgânico e o reciclável e segue na risca tudo aquilo que diz o projeto, de repente, por que não a prefeitura dá uma dedução na taxa de lixo para esse cidadão, um desconto na taxa de lixo. O que não gerou divergências entre os participantes é que a população precisa se conscientizar que a separação correta traz benefícios para a própria comunidade. Há 3 anos, a obra do novo laboratório do Colégio Estadual Wilson Joffre, em Cascavel, está parada. A construção começou em janeiro de 2014 e era para ter sido entregue no mesmo ano. Mas, até agora, somente 38% da obra foi concluída. E o pior, a verba repassada pelo governo federal não foi totalmente investida e acabou desaparecendo. O que era para funcionar como laboratório de ensino profissionalizante virou uma piscina. Após as chuvas dos últimos dias, assim está uma das salas do prédio construído para o Colégio Wilson Joffre. Nesta semana, a obra completou 3 anos parada. Não há operários. Por aqui, só ficaram as paredes sem reboco e com infiltrações. A gente esperava em 2015 entrar no orçamento do Estado para ter uma nova licitação. 2016 aguardamos entrar no orçamento do Estado para passar por nova licitação. E 2017 está terminando o ano e estamos aguardando uma resposta. O curioso é que o governo federal repassou em 2008 pouco mais de R$600 mil para esta obra. O dinheiro ficou parado por um período de 5 anos e rendeu mais de R$1 milhão. Para a obra, então, foram investidos 750. E onde foi parar o resto do dinheiro? Nós tínhamos 1.350.000, a empresa listou por 750. Então fica incógnita aí, a interrogação aí, né? O que aconteceu? A chefia do Núcleo Regional de Educação reconhece o problema. Inês cita que o Estado fez sua parte na época, repassando o terreno e fazendo o projeto. Porém, o governo federal falhou ao repassar à construtora apenas 70 mil dos mais de 750 mil orçados em licitação do programa Brasil Profissionalizado.
Ela prometeu que a licitação será sim realizada e o Estado se compromete a arcar com o restante da verba. O governo do estado garante, ele vai efetivar esse trabalho, vai fazer esse trabalho, mesmo porque a parte que o estado deveria ter depositado, depositou. Então agora ele vai arcar com essa outra remessa que falta para que possa ser concluída a obra. E começou hoje a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. Na região, cerca de 900 mil animais, entre bovinos e bubalinos, devem receber a vacina durante este mês. A vacinação contra a febre aftosa tem uma grande relevância no mercado interno e externo. Todos os estados brasileiros participam desta etapa, exceto Santa Catarina, que é livre da doença desde 2007. O Paraná também busca por este status. O Paraná já entrou com um pedido junto ao Ministério da Agricultura para adquirir o status de livre de febre aftosa, sem vacinação, como é o caso de Santa Catarina. A gente acredita que talvez para final de 2018, 2019, ainda isso daí vai ter um tempo para que venha acontecer. Isso vai ser muito importante para o Paraná e principalmente os pecuaristas. A expectativa é de que 100% das 90 mil cabeças de bovinos e bubalinos sejam vacinados em Cascavel. O lançamento da campanha aconteceu na propriedade de Jairo. A gente vacina 70 animais, são animais de elite, animais doadores de embrião. Então, a gente ressalta a necessidade da vacina, não só para esses, claro, mas para todo o rebanho do nosso estado principalmente. A principal novidade este ano é a obrigatoriedade do produtor rural entregar os comprovantes de imunização até o escritório da ADAPAR. Caso não seja feita essa entrega até o dia 30 de novembro, o produtor corre o risco de ser multado. A multa gira em torno de R$ 92 por cabeça não vacinada, que num plantel médio a grande isso pode chegar a um valor expressivo. A campanha segue até o dia 30 de novembro e os animais de todas as idades devem ser vacinados. Depois do intervalo, moradores do Conjunto Riviera, em Cascavel, protestam contra a possível cobrança de taxa de condomínio. Tem os preparativos finais nos cemitérios da região para o Dia de Finados. E no setor policial, o depósito clandestino de cigarros é descoberto em Céu Azul. Eu volto já já. Embalagens Bacarim, uma loja ampla, moderna e confortável. Você encontra uma grande variedade de embalagens, papel de presente, produtos descartáveis para empresas e residências, artigos para festas e produtos para lancherias e food truck, com preço de fábrica e grandes promoções todos os dias. A Embalagens Bacarim tem um ótimo atendimento e faz as entregas com rapidez. Pensou em embalagens? Lembrou Embalagens Bacarim. Boa notícia para os alunos das universidades federais. Em 2017... Chegando em 15 no lugar, tá, Dani? 15? 84 milhões para o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Este ano, já são mais de 5 bilhões investidos nas universidades e nos institutos federais. 15 no lugar. A gente vai abrir com a... Calma, Tá. Elas são lindas, poderosas. Isso aqui na TV. Toda sexta, Eliane e Alexandra ficam mulheres de destaque na nossa região num bate-papo. Quem tá gritando? Tá louca?
As mais de 2.000 famílias do Conjunto Rivieira, no bairro Floresta, em Cascavel, ocuparam as moradias há pouco mais de 40 dias. E agora, a possível cobrança de uma taxa de condomínio tem revoltado os moradores, que no fim da tarde de ontem realizaram protesto. Dona Wanda diz que no local, todas as 2.089 famílias terão que pagar por suas moradias no Conjunto Rivieira. Nada é de graça. Porém, reclama da iniciativa da empresa escolhida pela Caixa Econômica Federal para administrar o condomínio, que deseja cobrar uma taxa mensal de manutenção. Muitos não têm condição de pagar. Tem pessoas aqui que nem emprego não têm. Nem emprego tem, não tem dinheiro nem para comer. Como que essas pessoas vão pagar condomínio, pagar síndico? E reclama da estrutura das casas, principalmente quando chove. As portas têm brechas desse tamanho. A minha casa tem brecha nas portas dessa largura. Entra água. Eu acordei esses dias, tinha água na porta do meu quarto. Josemar não sabe onde será investido o dinheiro cobrado. Condomínio tem que ser tudo fechado, tem que ter câmera, tem que ter segurança. Aqui vai ser tudo aberto. Para que condomínio? Os representantes do banco e da empresa que pretendem organizar os moradores em condomínio disseram que não podiam gravar entrevista. Logo, um aviso foi posto na porta do centro de convivência e retirado pelos moradores. O recado informava o cancelamento da assembleia prevista para acontecer na noite de ontem e que nova data será escolhida. Complicado, não é mesmo? E os estudos técnicos que devem determinar se o prédio interditado em Toledo será ou não condenado já estão em andamento. A empresa responsável passou a noite avaliando a estrutura. A noite foi de muito trabalho. A empresa contratada para fazer a análise técnica do prédio interditado na madrugada de segunda-feira em Toledo começou a escorar a estrutura com vigas de aço às 5 da tarde de ontem e só terminou por volta da meia-noite. Nos próximos dias, agora com o escoramento realizado, serão realizadas medições diárias com o intuito de verificar se a obra continua deslocando ou foi estabilizada com o escoramento. A preocupação é que a partir de sexta-feira deve voltar a chover e como a saturação do solo é indicada como uma das possíveis causas do recalque, isso pode agravar a situação. Os proprietários do prédio não quiseram gravar entrevista, mas segundo o engenheiro, só o relatório final poderá apontar se o prédio terá ou não condições de ser recuperado. O problema seria o recalque de fundações. Então, teria que ser elaborado um projeto de reforço de fundações e executada essa obra de reforço para garantir a estabilidade da obra, né? E a sua utilização futura. Mas a princípio ela não está condenada? A princípio não, vão ter que ser realizados os estudos para daí determinar a viabilidade de se recuperar ou não, a condenação ou não. A princípio não teria essas informações ainda. Enquanto isso, muitos moradores aguardam a liberação para entrar novamente nos apartamentos e retirar os pertences que ficaram. No entanto, o Corpo de Bombeiros adianta que isso só será possível após a garantia de que não há riscos. Desde o início, o Bombeiros, juntamente com a Defesa Civil, acompanha todo esse processo. Então, havendo segurança, né, dependendo do laudo da edificação, da avaliação dos engenheiros da Defesa Civil, né, vai ser permitido que os moradores adentrem e retirem os seus pertences na sequência. Acidente, prisões e apreensão movimentaram as últimas horas do setor policial. Confira. Jovem de 19 anos com extensa ficha criminal foi preso nesta manhã no bairro Interlagos, em Cascavel. O rapaz foi detido em casa depois de denúncias. Ele já foi preso pelos crimes de tráfico e uso de drogas e receptação. No celular do jovem, os policiais encontraram um vídeo em que ele manda um usuário de drogas cavar a própria cova. Ele nega que tenha matado o jovem. Pedras de crack e maconha também foram encontradas no quintal da casa do rapaz. 2 jovens saíram ilesos de capotamento durante a madrugada no centro de Cascavel. O motorista do carro estava em alta velocidade pela rua Barão do Cerro Azul, perdeu o controle do carro, derrubou um poste, bateu em uma árvore e ainda bateu em uma Paraty que estava estacionada. Jovem de 28 anos foi preso com arma, munições e documento falso na noite de ontem em Santa Teresa do Oeste. O suspeito confessou que usava o documento de outra pessoa, pois havia saído da cadeia há 8 dias. Ele disse ainda que a arma seria vendida em Santa Lúcia.
Acidente entre carro e caminhão foi registrado na noite de ontem na BR-277, próximo ao bairro 14 de Novembro, em Cascavel. O carro seguia pela marginal sentido ao Trevo Cataratas e, ao acessar a rodovia, perdeu o controle, rodou na pista e bateu na lateral do caminhão que estava no sentido contrário da rodovia. O carro ficou completamente destruído. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. Depósito clandestino de cigarros foi descoberto em Céu Azul na noite de ontem. As equipes da Operação Muralha receberam informação de que um carro estava em alta velocidade na BR-277, na direção Foz Céu Azul. Durante as buscas pelo veículo, encontraram um carro no fim de uma rua em um sítio, com as características informadas. Os suspeitos tentaram fugir em direção à mata. O carro estava carregado com pacotes de cigarros paraguaios. E no sítio encontraram 80 caixas de cigarros, avaliados em cerca de R$200 mil. Um homem de 54 anos foi detido. Ele disse ser o dono da propriedade e que receberia R$200 por cada carro que descarregava cigarros da casa. A mercadoria seria levada a Ponta Grossa. E agora você confere o que abre e fecha na região do feriado de finados. Em Cascavel, o comércio, agências bancárias e unidades básicas de saúde fecham nesta quinta-feira. E na sexta-feira o atendimento é normal. A prefeitura também fecha no feriado e na sexta-feira terá atendimento, mas de forma reduzida e em sistema de plantão. Os supermercados atendem normalmente no feriado e o Hemocentro de Cascavel estará com atendimento especial. Na sexta-feira, das 8 da manhã até 1 da tarde, terá coleta de sangue. Em Toledo, as unidades básicas de saúde, comércio, prefeitura e demais órgãos públicos ficam fechados na quinta e atendem normalmente na sexta. Já os supermercados atendem normalmente. Em Foz do Iguaçu, as unidades de saúde funcionam tanto no feriado de quinta como sexta. O comércio fica aberto até às 4 no feriado e atende normalmente na sexta. A prefeitura e agências bancárias fecham no feriado e voltam na sexta-feira. Já os supermercados não fecham no feriado de amanhã. Nós vemos imagens ao vivo do Trevo Cataratas, em Cascavel, no momento 24 graus, a chuva deu uma folga, né? O sol brilha forte, você vê imagens então do trevo, movimento tranquilo e o feriado prolongado chegando. E o movimento, por enquanto, como eu disse, ainda é fraco. E lembrando, para quem vai pegar as estradas, o cuidado deve ser redobrado, redobrar a atenção nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Finados, que segue até o fim do domingo. O fluxo de veículos durante o feriadão, segundo a previsão das concessionárias que administram as rodovias do estado, deve aumentar entre 15% e 45% em relação à média de dias normais. Então você que vai pegar a estrada, muito cuidado e atenção. Agora você vê imagens ao vivo de Foz do Iguaçu, no momento 25 graus, Ponte da Amizade, horário de almoço, lá o sol também brilha forte, a gente vê uma movimentação meio tímida, mas também, né, durante o feriadão o pessoal aproveita para fazer compras no Paraguai. Neste momento, 25 graus na fronteira. E a estabilidade continua presente em todo o sul do país. Novembro começa com o sol brilhando forte entre poucas nuvens nos 3 estados do sul. No Paraná, nas regiões extremo sul e nos Campos Gerais, a nebulosidade é mais intensa, mas sem previsão de chuva. Nas demais regiões, o sol vai continuar brilhando forte, aumentando a temperatura. E falando nela, hoje Cascavel começou com 15 e a máxima chega aos 28 graus. Em Pato Branco, mínima de 11 e máxima de 28. Em Foz do Iguaçu, o termômetro fica entre 13 e 29 graus. Em Ibema e Tupanci, mesma temperatura que Cascavel, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Já em Santa Helena, mínima de 13 e máxima de 29 graus. Amanhã, dia de finados, o movimento nos cemitérios de toda a região deve ser grande. Em Cascavel, os cemitérios públicos já estão prontos para receber os visitantes. O David Souza está ao vivo no cemitério central e tem mais informações. David, como que está a movimentação por aí? Tudo tranquilo? O pessoal já aproveitando para visitar os cemitérios essa quarta-feira? Boa tarde. Olá, Dani, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, a movimentação maior é esperada para amanhã, né, dia de finados. Mas, desde o fim de semana, muitos visitantes já vêm até os cemitérios de Cascavel para justamente fazer essa visita. A chuva deu uma
trégua, né? Então o trabalho aqui foi todo ele concluído, especialmente a pintura. O Cortina está mostrando para a gente agora imagens aí do cemitério central aqui de Cascavel. Nos 4 cemitérios da cidade, cerca de 150 mil pessoas aproximadamente devem passar por aqui. Vale ressaltar, né, que todo o trabalho de limpeza já foi realizado pelos familiares. Alguns ajustes ainda pela Prefeitura de Cascavel. Essa tenda aí já foi montada, onde nós teremos aí algumas celebrações, a programação também católica. Às 7h30 da manhã tem a celebração primeira do dia com Dom Mauro Aparecido dos Santos. Depois tem às 9 horas da manhã uma celebração também na paróquia Nossa Senhora de Caravaggio. Às 5 da tarde na paróquia São Paulo e às 7 da noite nós temos também na paróquia Nossa Senhora Caravaggio. Então nós teremos várias celebrações no cemitério central aqui de Cascavel. A pintura já está toda ela concluída, restando apenas alguns detalhezinhos que até o meio da tarde hoje estará praticamente todo finalizado. Agora o Cortina vai mostrar para a gente também a movimentação do lado de fora do cemitério central de Cascavel. Veja só, as tendas já estão todas elas montadas, são flores, velas, produtos de vários tipos e tamanhos, né? Aqui tem alguns vasos já prontos, né? Valores diversificados também. Aqui R$10, ali tem um pouquinho mais caro, R$35. Então são com vários tipos, né? Vários valores também ofertados aqui pelos expositores nesse lado externo. E também tem as guloseimas, né? Para quem vem com criança, especialmente, nós temos aqui essa barraca com crepe, com churros, cocada, enfim, uma infinidade de produtos. Mais ali à frente nós temos também a barraca de pamonha. Aqui do ladinho também tem uma barraquinha que é justamente para caldo de cana. Então realmente é um trabalho que foi todo ele realizado ao longo dos últimos dias para que os visitantes do cemitério central, especialmente, sejam muito bem atendidos e vindos também a essa região da cidade de Cascavel. Só repetindo, nos 4 cemitérios aqui de Cascavel, a expectativa é de 150 mil visitantes. Lá em Toledo, a Camila Andrade também acompanha todo esse trabalho. Lá a movimentação também deve ser muito grande e mais de 30 mil pessoas são esperadas. A Camila nos conta. O prazo para benfeitorias acabou no domingo, mas os toledanos aproveitaram o dia de sol na véspera do feriado para limpar os túmulos e deixar tudo pronto para o dia de finados. É muito importante, porque a gente vê uma vez por ano só, né? A gente perdeu o ente querido, mas a gente sempre vê. É uma obrigação da gente, né? Manter isso aí e cuidar, né? Porque a vida da gente, né? Vai também, né? E alguém tem que cuidar da gente depois, né? Então a gente tem que cuidar isso aí para plantar para colher amanhã. Por conta do feriado, diversas capelas farão celebrações aqui no cemitério Cristo Rei. A primeira delas acontece hoje às 6h30 da tarde. Já amanhã serão 5 celebrações ao longo do dia. E no cemitério Jardim da Saudade, outras 3. Os 2 cemitérios municipais abrem os portões às 6h30 da manhã e são esperados mais de 30 mil visitantes. Para a alegria da dona Zelinda, que no ano passado viu as vendas de flores caírem por conta da chuva. Ano passado eu não vendi muito não, só que eu guardei, né? Aí esse ano fiz mais um pouco e vim. Mas amanhã, eu fé em Deus que eu vou vender tudo. O sol vai ajudar? Tem que ajudar, né? Pois é, aqui em Cascavel, né, para atender melhor os visitantes, a ACESC vai montar um sistema também de atendimento em frente aos 4 cemitérios urbanos da cidade. São sistemas informatizados para que os visitantes possam então localizar jazigos de familiares ou amigos mais facilmente. É um trabalho também que a ACESC disponibiliza para os visitantes aqui nos cemitérios urbanos da cidade de Cascavel. Ao vivo, falando sobre Dia de Finados, para o Jornal da KTV, David Souza. Depois do intervalo, na fronteira, nova lei de zoneamento, o uso e ocupação do solo é aprovada na Câmara de Vereadores. E ainda, realizada mais uma captação de órgãos no Hospital São Lucas de Cascavel. Eu volto já já. Eucatur, transporte interage com o Facebook. Beal. Manda abraço. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Peraí. Planta bananeira. Produtos de qualidade. Copabel. Não sei. Cadê? Vamos lá.
Quando você pensa em embalagem... Meu celular travou aqui, gente. Tá aparecendo o David ainda. Vamos ver. Tem a Isabel. A Isabel Marculino. Boa tarde, Isabel. O Jacir Bonfim, olha só, em Assis Chateaubriand assistindo a gente e diz que assiste todos os dias. Parabéns pela programação. A gente que agradece teu carinho, tua audiência diariamente aqui com a gente na KTV. A Rose Lê, olá Rose. E o André, curtindo de Londrina também. Um abraço pro pessoal de Londrina assistindo a gente. Abre o bloco. Tá. Embarques e desembarques nas cidades de Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Cascavel, Curitiba, Joinville, Barra Velha, Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Confira os horários disponíveis na agência mais próxima. Surpreenda-se viajando com todo o conforto, segurança e conectividade do Amazon Bus Connection. Eucatur, transporte feito com carinho. A GTV agora é mais, a GTV agora é Plus, a GTV agora é fibra. Internet fibra ótica sem linha telefônica e sem pegadinhas. Velocidade, estabilidade e qualidade incomparáveis. A nova GTV vai te surpreender, completamente personalizável, inclusive com fibras dedicadas. É incrível a diferença. Consulte GTV Plus, a escolha definitiva em TV por assinatura ou internet fibra. Ligue e assine já, 3220-4000 Cascavel. Ó, tem até musiquinha do Enem, gente. As provas do Enem serão dia 5 e 12 de novembro. Leve caneta esferográfica preta transparente. Ministério da Educação, Governo Federal. De terça a sexta, sempre às 7 da noite, Carlos Moraes recebe convidados de todas as esferas políticas de Cascavel e região. E aos sábados, Luiz Nardelli e Laís Laine chegam ao 12h20. Os assuntos mais polêmicos, os principais temas políticos e os fatos que afetam a nossa população discutidos de uma maneira inteligente. Não, eu já dei aqui abraço para as pessoas, ó. Para esse ano de 2017, o projeto do prédio atual da construção do Enem. Até deste ano na câmera 4, infelizmente está acanhado. Tá. É de terça a sábado. Aí depois aqui se faz na câmera 2, tá? Tá. Atenção. E será realizada hoje a oitiva da morte de Valdenilson Rinaldi, de 42 anos, em maio deste ano. Ele estava em um bar e se envolveu em uma briga. Rinaldi foi baleado e morreu na hora. Além de Valdenilson, uma bala perdida atingiu o adolescente Santiago Luna Souza Leite, de 13 anos. Ele estava em um ponto de ônibus junto com a mãe quando foi baleado. Ele foi levado em estado grave ao HU, mas morreu no hospital. Cerca de 20 testemunhas serão ouvidas e o réu também será interrogado. Hoje não é o julgamento da morte do adolescente, e sim do homicídio de Valdenilson. Na fronteira, teve sessão na manhã de hoje. Vereadores de Foz do Iguaçu tiveram uma sessão longa para votar a nova lei de zoneamento, o uso e ocupação do solo do município. Véspera de feriado e os vereadores de Foz do Iguaçu aproveitaram para votar projetos importantes na sessão de hoje. O primeiro a ser votado e aprovado foi o substitutivo do projeto de lei, que trata da lei de zoneamento do município. O projeto tem mais de 50 páginas e anexos com outras 85 listagens e aplicação do Código Nacional de Atividades Econômicas. Essa lei vem para descomplicar, para facilitar o desenvolvimento da cidade, tanto na área de construção civil, algum zoneamento que era permitido apenas 2 pisos, agora passa 4, 8, 12, até 20 pavimentos, e também na área de concessão de alvará de licenças. Um dos pontos principais do projeto é justamente a alteração no Código Nacional de Atividades Econômicas, que libera a instalação de determinadas empresas e indústrias não poluentes dentro e fora do distrito industrial e empresarial. A proposta do Executivo é impulsionar a economia. Os vereadores também autorizaram o prefeito a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 512 mil ao orçamento da Fundação Cultural. O valor será destinado à revitalização da Prainha Artificial de Três Lagoas e também para ajudar um evento beneficente de motorhome em Foz,
e principalmente para a realização do Natal das Cataratas. Outros 2 projetos do Executivo também foram lidos na sessão de hoje. O primeiro trata sobre a instalação de empresas para a produção e comercialização de cervejas artesanais aqui em Foz do Iguaçu e cria uma lei específica para isso. A segunda proposta do Executivo pede a retirada da lei que cria o quadro próprio de servidores do Foz Habita. Neste caso, o Executivo justificou que a folha de pagamento já extrapolou o limite. As 2 propostas vão ser votadas aqui em plenário na Câmara Municipal nas próximas sessões após o feriado. E mais uma captação de órgãos é realizada aqui em Cascavel. A captação acontece neste momento no Hospital São Lucas. Uma senhora de 57 anos teve um AVC que evoluiu para morte cerebral. A família da mulher decidiu pela doação. O fígado e o rim da senhora serão coletados e levados para o Hospital Angelina Caron de Curitiba. A captação começou às 11h30 da manhã e dura em torno de 2 horas. Deve acabar daqui a pouco, às 1h30 da tarde. A Prefeitura de Cascavel encerrou o contrato com a empresa que era responsável pelos mobiliários urbanos, instalados em vários pontos da cidade. Por outro lado, a mesma empresa mantém o contrato com a CETRANS para divulgação nos ônibus e também nos terminais urbanos. Os mobiliários urbanos recém-instalados no Terminal Oeste chamam a atenção. Logo, logo, os usuários do transporte coletivo vão poder ver as horas e temperatura aqui. Mas também é possível ver 2 grandes propagandas. Segundo o presidente da CETRANS, os totens são fruto de um contrato firmado após uma licitação em 2015. Esse contrato é uma licitação que houve depois de 3 vezes que não houve interessados na parte de publicidade. E daí em 2015 houve essa empresa que participou, então ela tem 60 meses podendo explorar esses espaços. Então não tem data que ele possa estar tirando um UP ou colocando outro, né? A empresa paga à CETRANS R$ 5.740 por mês para exploração da parte traseira dos ônibus e a publicidade dentro do terminal. O contrato segue até 2020. A mesma empresa teve outro contrato, esse com a Prefeitura, encerrado após o vencimento. Apesar do vencimento ter sido em março do ano passado, a Prefeitura só recebeu as chaves dos mobiliários em setembro deste ano. E o município começou a utilizar os espaços para a publicidade própria. Uma nova licitação só deve acontecer no ano que vem. Por enquanto é isso, nos vemos novamente amanhã, ao 12h20, aqui no Jornal da KTV. Agora você fica com o programa Bloco 3 com Carlos Moraes. E não esqueça, 15 para as 6 tem EPC no comando de Jorge Guirado. E na sequência você acompanha o Bate e Rebate. Esta edição do Jornal da KTV fica disponível no KTV Player. Acesse ktv.com.